Me mata. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre, continuando, né? Trigonometria, né? Só que agora a gente vai falar direto sobre as relações fundamentais, ou seja, através da nossa relação fundamental, a gente vai extrair algumas outras, tá? E mostrar como elas aparecem, tá bom? Todo mundo ainda vendo minha tela? Sim, Sim? Beleza. Sim. Então, sim. a primeira ali, rapaz, tá meio complicado aqui a situação. Espera aí. O que vocês estão vendo agora? Colégio Geração 2000 Alguém fala ainda. comigo. Colégio Geração 2000. Primeiro slide ainda. Início. Ainda está no início? Tá. Sim. Beleza. Então, agora, continuando Agora foi. então. Beleza. Olha só, eu coloquei aqui, vou ligar o ventilador, se fizer muito barulho, vocês me avisem, tá? Eu coloquei aqui porque na semana passada a gente estudou a função seno, a função cosseno e a função tangente, né? E aí não deu tempo da gente colocar o gráfico delas, tá? Então vocês reparem aí no gráfico do seno, tá? Reparem que ele é um intervalo que vai de 0 a 2π, certo? De 0 a 2π. Isso quer dizer o quê? Que vai a meia volta ou volta completa? Volta completa. Volta completa. 2π é volta completa, né? E aí ele varia, ele repete-se, ó, para x maior que 2π, certo? E x menor que 0. Então, como é que ele vai? Olha lá como é que a gente pode representar esse cara. Ó. Vejam que eu estou aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vejam que eu estou aqui e tem todos os senos representados, né? Olha só, eu tenho daqui, ó, ele fez essa volta, chegou a 0, aí, ó, foi lá em cima, parou em quem lá em cima? 1, não é isso? Que é o nosso ciclo trigonométrico, né? E desceu, parou em -1, que vai lá embaixo também -1. Porque o ciclo ele não varia de 1 a -1, não é isso? Tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, a ideia é essa, tá? Por que eu coloquei isso? Porque eu já vi questões de vestibulares que trabalham com esse gráfico, né? E como também eu sei que tem gente que vai fazer vestibular, né? É interessante que a gente coloque para vocês, tá bom? Para que vocês possam reconhecer, né, o gráfico da função seno. Tá? Alguém tinha ideia de como seria? Não. Talvez a Raquel lembre, né, Raquel? Hein, Raquel? Raquel, fala comigo, Raquel. Raquel, tá na sala? Beleza, então continuando. Então, a Raquel deve lembrar porque ela estudou no primeiro ano passado, ela estudou com a gente lá de novo e eu falei sobre esse gráfico, né, que é importante que a gente saiba. Alguém quer perguntar alguma coisa do gráfico? Alguma observação que queira fazer? Não. Não, tá tranquilo, não. Reparem que aquilo que eu falei, ó, eu tenho denominador 2 e 4, certo? Sempre eu tenho denominador 2 e 4 para os raios, os arcos, tá? Isso é importante reparar porque a gente, em cima daquela situação dos arcos côngruos, né, ou também a redução ao primeiro quadrante, a gente já mata a questão nesse sentido, tá bom? Aí a gente passa para o gráfico dos cossenos, entendeu? Que também é um intervalo que vai de 0 a 2π, né?
e se repete naquela proporção, naquela situação ali. Então, vejam que ele é diferente. Olha, vou voltar aqui o seno. Vejam que é diferente do arco cosseno, tá? Qual a diferença que vocês veem, gente? Quem pode me dizer? Cara, Qual a diferença? Quem é que pode me dizer a diferença? Hein? Quem pode me dizer? tipo, um é positivo, o outro é negativo, assim? É quase isso. Quase isso. É, em relação aos quadrantes, né? Cosseno, alguns quadrantes são positivos, e no cosseno, alguns quadrantes são negativos. É da mesma forma os dois. Isso aí não tem diferença, né? Ó, aqui o seno, o gráfico do seno, que a gente vê que ele é positivo de 0 a π. Olha lá, de 0 a π. E depois volta a ser positivo de 2π a 11π sobre 4. Não é isso? São positivos. Agora, a ideia é o seguinte, gente, ó. Ele começa, a ideia é que ele começa aqui, ó, o seno. Ele começa numa função decrescente. Tá vendo lá? Decrescente, Sim, sim. né? Sim, sim. E já a função cosseno, ela é uma função crescente. Depois passa a decrescente. Então, ela é o quê? É uma simetria, né? Um começa com positivo, ou seja, crescente, uma função crescente, e a outra começa com uma função decrescente. Só que elas oscilam, né? Essa oscilação, né? E é meio diferente, porque uma oscila passando no cosseno, no eixo dos cossenos, passa em 0, que é o seno. E a outra passa em cosseno, 1. Tá certo ou tá errado o que eu estou falando? Tá certo. Tá? Beleza, então? Assim. É certo. Beleza. Então, ó, se fosse para dizer aqui, por exemplo, mostrando o gráfico, qual o intervalo que a função ela é decrescente? Quem pode me dizer? Pi? Qual o né? intervalo? O intervalo. Quando eu falo intervalo, vai de alguém a alguém. Pi sobre 2, professor? Tá, mas o quê? Que a função é decrescente. Menos pi sobre 2. Menos π sobre 2, cadê? É do lado Decrescente. Decrescente. Eu não falei crescente. A gente tem que ter essa leitura de gráfico, tá? Raquel, tá aí, Raquel? 2. Raquel tá falando. Tô Fala, aqui. Raquel. Fala, Raquel. Não. Qual é o intervalo, Raquel? Fala para mim. Decrescente, né? Decrescente. Ai, não vou arriscar, não. Arrisca. Arrisca, assim, desafia a matemática, vai. Não, pode falar, fica à vontade. Fica à vontade, tá bom. Tá aqui, gente, ó. Ela vai daqui de π sobre 2, fechado, bola fechada, a 3π sobre 2. Pô, eu ia bola falar isso aí fechada. mesmo. Então, ó, tá aqui fechado em π sobre 2 e fechado em 3π sobre 2, tá? Esse intervalo aqui, ela é decrescente. Olha aqui, ó. Tá vendo como é que ela é decrescente? Agora, e crescente? Menos π sobre 2 até o π sobre 2. Isso, tá aqui, ó. Menos π sobre 2, ó. Todos esses aqui, ó, são crescentes até π sobre 2, inclusive. Também aqui, ó, eu tenho de 3π sobre 2 até 5π sobre 2. Ela também é crescente, tá bom?
Então, é importante a gente fazer essa leitura. Vamos ver no seno lá, para ver se alguém pode me dizer. Decrescente, onde é que fica? Do pi até o Até o 2π. 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 Isso aí, ó, tá aqui, ó. Fechado em π, fechado em 2π, ó, aqui, ó, decrescente. Certo? E crescente? Crescente vai de 0 0π. a π, aqui, crescente. E também de 2π em diante, ó. Até chegar esse cara aqui, que eu não sei quem é, ó. Tá bom? Beleza, gente? Então, é interessante que a gente saiba verificar isso nos gráficos, tá? Então, a gente verificou isso no gráfico seno e no gráfico do cosseno. Agora, eu tenho aqui a tangente. Alguém imaginava que a tangente seria assim? O gráfico da tangente? Não, eu não. Não. Realmente, o aluno ele não tem essa visão de gráfico, né? Quem for fazer matemática, e eu torço por isso, né? Vai ter um período na faculdade que vai ter só a construção de gráficos de seno, cosseno, tangente, né? Mas não desses senozinhos aí, não, de 30, 45, 60, não. São daqueles, né, meio bodosos mesmo, entendeu? Que fica interessante, fica muito interessante, tá? Existem programas que você coloca lá as funções e o cara te dá o gráfico, né? Quem já ouviu aí falar no GeoGebra, o GeoGebra faz isso. Beleza? Então, olhando aqui, ó, eu tenho que a tangente, né? Ela tem um intervalo que vai de menos 2π a π. Não é isso? Por que menos 2π, gente? Alguém pode me dizer? Aonde é isso? Cadê o menos 2π? Lá em cima, lá. A curva obtida no Ah, intervalo tá. é aberto em menos π sobre 2 e π sobre 2. Aberto também. Π sobre 2 corresponde a quanto, gente? 90. 90. É, 90, 90. 90. Por que ele diz assim, que o intervalo, inclusive o intervalo é aberto? Quem pode me dizer? Ah, pela aquela última aula que o senhor deu. Vai falando. Eles são côngruos. Aí no. Não. Não. Na função da tangente, ele é negativo e positivo, ele passa pela mesma. Não, é só simples de você falar. Preste atenção aqui, ó. Vou fazer aqui o gráfico. Eu tenho aqui Aquele gráfico lá do o senhor meu deu, né? gráfico, a tangente ela passa aqui, certo? 90 está aqui, ó. 90 está aqui, certo? Existe tangente de 90? Não. Não. Aí no Não caso ele é existe retângulo. tangente de 90. Por quê? Essa reta aqui, que é a reta y, ou o seno, ela é paralela à tangente. Então, Sim. não existe nem para cima, nem para baixo, né? Tanto o 270 também não tem. Então, por isso que se limita a menos 90 a 90, entendeu? Por isso que não existe tangente de 90, tá? Existe até desse cara aqui, pertinho de 90, tá? Vamos supor que ele está aqui, ó, a 1 milímetro de 90, mas tem. Porque quando a gente traçar aqui uma reta e passe pelo centro, ele vai interceptar essa reta tangente lá no infinito, certo? Agora, 90 nem 270 não tem tangente. Ok? Então, gente? Beleza, então? Ok. Então, Ok. Professor, fala. e a tangente ali de 180? Ficaria como? Tangente de 180, tá aqui, ó. 180 tá onde, gente? Tá aqui, não tá? Tá. Eu não tenho que passar no meio? Não tem que passar no meio? Claro. Passei no meio, cheguei aqui. Quanto vale isso aqui? Vale 0. Oi? 0 a 360. Tem certeza que é 0? Vou deixar para pesquisar, hein? Ficaria 180 negativo? 180 negativos?
Positivo ou Só negativo? pode ser um, pô. Quem é que está aqui? Daqui para cá, do meio até esse ponto aqui, vale quanto, Dix? É, vale um. 1. O meu ciclo trigonométrico não tem raio valendo 1. Então, daqui para cá, só pode ser 1. Aqui é 1. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Eu não tenho 0. Certo? Certo. A não ser de 0, né? Olha lá, tangente de 0 é 0. Está aqui, ó. Tangente de 0 é 0. Ok? A gente pode até dizer, tem livros que diz que é 0 também, tá? Aqui, ó, por exemplo, a gente pode conotar que seja 0. Mas eu vejo que é 1, porque aqui está o 1, né? Agora, se nós formos ver que, partindo do 0 aqui, eu parto para cá na ordem inversa do relógio, é do 0. Tá ok? Deu para entender? Alguma dúvida? Não. Beleza, então. Continuando. Aí a gente entra na seguinte situação, tá? Na relação trigonométrica. Quem pode me dizer da relação trigonométrica? A fundamental, qual é? Qual seria a relação fundamental? Quem pode me dizer a relação fundamental? Não sei não, professor. Sei não. Alguém lembra? Vou falar para vocês o seguinte. Essa relação fundamental, eu já falei aqui. Essa relação fundamental, o nome já diz, é fundamental, né? E a gente consegue resolver a grande maioria dos exercícios que fala sobre trigonometria. Porque o aluno, quando ele Professor, fala... é aquela seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1? Isso, é essa. Tá? Eu vou fazer a demonstração aqui. Para quê? Para que o cara não só lembre dela, se esqueceu, ele fala, ele monta o triângulozinho aqui e vai dar certo. Tá bom? Então, como eu ia dizendo, essa relação, por ser fundamental, a gente resolve a maioria dos problemas de trigonometria. Porque o cara, quando fala trigonometria, ele gela, né? Ele congela, cola as placas, não sai do avião. Fica lá colado, não vai sair do avião de jeito nenhum. Entendeu? E na ideia não é essa. A ideia é não ter que gravar. Eu sempre falo para vocês, não ter que gravar. Ou seja, lembra de como chega nela. É por isso que eu coloco aqui as demonstrações, para que vocês tenham esse discernimento, essa base para chegar até ela. Então, como é que a gente faz? Preste atenção. Eu tenho lá o ciclo trigonométrico, né, que vai de 1 a menos 1. Eu tenho o ponto A, que é 1 e 0. Tenho o ponto B, tenho o ponto A', tenho o ponto B'. Certo? E aí eu tenho um ponto X, né, e um arco correspondente a ele, o alfa. Tá? Então, se eu pegar esse triângulo que tem aí, ó, e colocar ele do lado aqui, tá? Suponhamos que eu tenho esse triângulo aí. Tá? Repare que é o triângulo de baixo, não é o triângulo de cima. Certo? Triângulo de baixo. E aí eu tenho o triângulo, falando do alfa, né? Eu tenho XC, ou melhor, XOC. Tá bom? XOC. E aí eu vejo o seguinte, né? Que para eu, usando a gente diz, usando o teorema de Pitágoras, tá? O segmento XC, quem é o segmento XC? Quem pode me dizer? Cateto oposto. Sim, mas quem é que está ali? No meu círculo. XC. XC. Ah, sim. É só olhar na figura. Mostra. Não mostra? Não mostra? Eu estou vendo. Não. 90 graus? Oi? Eu não tô vendo, professor. Não, mas eu estou vendo.
XC. O segmento X que vai de X a C. Quem é a XC? Cosseno de X. Seno de X. Quem falou? Quem falou? Eu. Raquel? Beleza, Raquel? Seno de X. Olha lá, gente. Olha aqui, gente. Ó, olha o cara aqui, ó. Se eu projetar ele aqui, ó, ele vem para cá, ó. Seno de X. Então tá lá o seno de X, né? Seno de X. Mas antes eu tenho a hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo? 1. Já tá ali, né? 1. E aí eu tenho o seno de X, que a gente já falou. E o segmento OC? Cosseno de X. Cosseno de X. Está lá, cosseno de X. Então, se a gente usar o teorema de Pitágoras, onde ele diz que 1 ao quadrado é igual ao cateto oposto, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui, ó, ao quadrado dá 1, né? Então, eu tenho como definir a minha relação fundamental, tá, gente? Então, sempre que pintar, pode ter certeza disso. Marca aí, bota aí na massa do sangue essa relação fundamental, porque tenho certeza que vai cair de 1 a 2 questões, tá? Na ESA costuma cair poucas questões disso aí, tá? Mas cai. Agora, na EA, pode contar que pelo menos 2 ou 3. Quem for fazer é batata. E a maioria das questões que a gente se depara em trigonometria, a gente resolve através desse cara aí. Tranquilinha desse cara aí, tá? Principalmente quando fala seno e tangente. Ah, tem o seno disso e o cosseno disso. Pode jogar lá, joga lá que vai dar certo. Tá bom? Alguma dúvida? Então, o cara pintou, não lembra a relação fundamental. O nome já diz, fundamental. Lembra do fundamental. É seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tem livros que vêm ao contrário, tá? Cosseno ao quadrado de x dá no mesmo. Dá no mesmo. Eles já colocam mesmo para confundir a situação. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, né? Continuando, então. Aí a gente entra nas relações decorrentes da relação fundamental, tá? Uma delas é a tangente de x, que a gente diz que a tangente de x, a gente sabe que quando fala-se em se tratando de triângulo, a gente diz que a tangente é o quê? Coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Coca, né? Só quando a gente trabalha com trigonometria, tá? Porque aí é uma outra parte. Falando de trigonometria, a gente sempre vai trabalhar com o quê? Seno de x, cosseno de x, tá bom, gente? Lembra sempre disso. Tangente de x é seno de x, cosseno de x. Beleza? Aí a gente entra na cotangente, tá? Cotangente. Alguém sabe como é que se calcula ou se verifica a cotangente no nosso ciclo trigonométrico? Alguém já viu a demonstração? Vamos, gente. Não me lembro. Eu já vi, mas não lembro, não. Não, né? Então tá aí, ó. A demonstração é essa. Por quê? A demonstração. Essa reta aqui, ó, essa reta que está aqui, ó, que vai aqui direto, aonde está escrito aqui cotangente, é onde a medida dela, ou seja, a cotangente é esse pedaço aqui, ó. É a cotangente de T, ou melhor, de X aqui, tá? É o ponto T, aonde a gente vai pegar essa medida aqui. Então, eu meço esse pedaço aqui. Mas como isso, professor? Simples, ó. Através do triângulos semelhantes, tá? A gente consegue chegar a essa medida, né? Eu não tenho como colocar melhor. Não vou colocar porque é um tanto quanto complicado. E eu não vou colocar porque vai complicar mais ainda. Então, é melhor que a gente veja desse parâmetro, ou desse jeito, para que a gente fixe melhor essa situação. Então, eu tenho... Quantos triângulos vocês estão vendo aí?
No total tem 8. O quê? Tá vendo? 8 Eu tô triângulos? vendo 2, né? Não? 2. Eu estou vendo Não, só no 2. primeiro quadrante tem 2, mas no total do círculo tem 8. Estou vendo triângulo no círculo. Eu estou vendo 1/4 de círculo. Não é Sim. triângulo. Triângulo, o Dixon, triângulo tem 3 lados. Um lado Sim. redondo, ele não é triângulo. Ele é 1/4 do círculo. Certo? Porque o nosso Certo. ciclo trigonométrico se divide em 4 quadrantes. Então, 1/4, né, do círculo corresponde a um dos quadrantes. Cuidado com isso, tá? Então, eu estou vendo 2 triângulos. Eu estou vendo o triângulo, vou botar aqui, o triângulo OBT. Alguém está vendo junto comigo? OBT. Sim. E estou vendo o triângulo ODP. Olha lá, ó. Vou iluminar. OBT. Tá aqui o triângulo. E tem o segundo triângulo, que é O, D e P. Eu estou vendo 2 triângulos. Que são triângulos o quê, gente? Que a gente já estudou isso. Eles são Retângulo. triângulos o quê? Hã? Retângulo. Sim, além de ser retângulo, eles são, Escalenos. além de escalenos. Escalenos? Não. Escalenos não. Escalenos eu não posso afirmar. Não. Eles Não são. pode afirmar. Eles são semelhantes, gente. Eles são semelhantes, aonde eles possuem 2 ângulos congruentes. Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é congruente a esse e esse ângulo aqui é congruente a esse. Consequentemente, esse ângulo aqui é congruente aos 2 triângulos. Então, esse símbolo aqui, ó, simboliza semelhança, tá? Semelhança de triângulo. Então, pela semelhança de triângulos, a gente diz que a cotangente é esse desenho aí. E o que seria cotangente? A cotangente seria... Cotangente de x é cosseno de x, seno de x. O que é cotangente de x, que está embaixo, tem a ver com a tangente de x, gente? Alguém pode me dizer? Olhando para a tangente de x e olhando para a cotangente de x, o que eles são? Um é o inverso do outro. Um é o inverso do outro. Então, é aí que a gente tem que guardar, tá? Cotangente, o nome já diz, cotangente. Cotangente é o inverso da tangente. Então, se é o inverso, eu vou trocar o numerador e o denominador. Quem é numerador passa a ser denominador. Quem é denominador passa a ser numerador. Tá bom? Ou eu também posso colocar assim, ó. Cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x, que é a mesma coisa, é o inverso, tá? Simboliza o inverso. Então, se falar do cotangente, já sabe que é o inverso da tangente, tá bom? E eu tenho sempre que lembrar dessas situações, porque vai ter momento que eu vou precisar de usar esses caras, tá? Para resolver qualquer problema daí, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Beleza. Continuando rápido. E aí também a gente chega na secante, tá? Secante. O que é secante, gente? Secante nada mais é dessa reta aqui, ó. Essa reta que vai, eu vou chamar aqui de reta S, tá? Direto. E esse ponto aqui, ó, quando intercepta o eixo X, a gente marca a secante, tá? A secante é isso aí. Dificilmente você vê essa definição aí nos livros, né? Mas é sempre bom a gente colocar, porque vai que cai numa questão aí mostrando um gráfico e você tem que saber que é secante, tá? E eu também estou vendo 2 triângulos onde eles são triângulos semelhantes. E através desses triângulos semelhantes, a gente chega também à seguinte situação, que a secante
é 1 sobre cosseno de x. O que seria 1 sobre cosseno de x, gente? Vamos lá, gente? O que seria 1 sobre cosseno de x? A gente viu isso agora na tangente. Só para a gente lembrar. O que seria 1 sobre cosseno de x? O inverso. O inverso de quem? Seno. O inverso de quem? Do seno. O inverso de quem? Vamos, gente. Está acabando o tempo. Do seno, professor. Cosseno. O inverso do cosseno. Vamos falar, gente. Vamos falar. O inverso do cosseno. Entendeu? Então, se eu tenho uma questão que diz assim, cosseno de x é igual a 3/4, a secante desse cara aqui, a secante de x vai ser o quê? 4/3. A ideia é essa. Entendeu? Secante é o inverso do cosseno. Ok? É o inverso do cosseno. Aí eu vejo o seguinte, que eu tenho a cossecante. A cossecante é essa mesma reta aqui, ó. Se eu prolongar, é onde ela interceptou o meu eixo Y, que é esse cara que está aqui, ó. Entendeu? É a cossecante. Então, a secante intercepta o eixo X e a cossecante intercepta o eixo Y, tá? Aí, chegando a isso, eu tenho também dois triângulos, a gente pode resolver através de triângulos semelhantes, e a gente vê o seguinte, vamos usar uma lógica, tá? Se a secante é o inverso do cosseno, a cossecante vai ser o quê? Inverso do seno. Excelente, é uma lógica. Matemática é lógica matemática, o nome já diz. Então tá lá, ó. O cossecante vai ser o inverso do seno. Tá ok, gente? Alguma dúvida aí? É só para que a gente possa guardar essas relações aí, porque tem que guardar. Infelizmente tem que guardar. Tá bom? Beleza? Eu vou interromper agora que eu tenho 37 minutos. E aí eu volto em 5 minutos. Agora eu peço que entrem o mais rápido possível para a gente não perder tempo, tá bom, gente? Beleza, então? Beleza. Daqui a pouco a gente volta e aí a gente dá sequência aí à nossa aula, tá bom? Daqui a pouco.